is my new obsession. Yeah, pink, it's not even a question. Pink on the lips of your lover. 'Cause pink is the love you discover. Pink as the pink on your cherry. Pink, 'cause you are so very. Pink is the color of passion. 'Cause today it just goes with the fashion. Pink, it was love at first sight. You're pink when I turn out the light. Pink gets me high as a kite. And I think everything is going to be alright. No matter what we do tonight. Pink could be my flamingo. 'Cause pink is the new kind of lingo. Pink like a deco umbrella. It's king, but you don't ever tell her. Pink, it was love at first sight. You're pink when I turn out the light. Pink gets me high as a kite. And I think everything is going to be alright. No matter what we do tonight. I want to be your lover. I want to wrap you in rubber. As pink as the sheets that we lay on. 'Cause pink is my favorite crayon. Pink, it was love at first sight. You're pink when I turn out the light. Pink gets me high as a kite. And I think everything is going to be alright. No matter what we do tonight. Olá, boa noite. Espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos a esse nosso momento de oficina. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila, sou professora da universidade, coordeno o PESA, que é o setor responsável aí por tratar as questões da permanência estudantil e sucesso acadêmico. Vou pedir para que vocês deixem o microfone desligado enquanto não estiverem falando, para que a gente possa se ouvir bem. Estou aqui com a minha colega, a professora Valdivina, que alguns de vocês conhecem, esteve conosco na última oficina sobre gestão do tempo, estratégias de estudo, e a professora Beatriz Brandão também, que realizou essa oficina com um outro grupo. Hoje nós vamos... a ideia é que a gente possa conversar, então, se vocês quiserem fazer perguntas, fazer comentários, a gente pode fazer isso ao longo do nosso encontro, e depois a gente pode também, ao final, fazer um fechamento com algumas perguntas. Nós vamos fazer aqui em dois momentos. A gente vai fazer uma conversa sobre o uso da inteligência artificial
principalmente nos trabalhos acadêmicos aí na universidade, e vai trazer alguns exemplos práticos de como trazer essa IA para dentro do nosso contexto universitário. Então, a gente vai conversando, colegas também, Valdivina, Beatriz, se quiserem comentar, complementar, estamos aqui fazendo juntas, nós pensamos muito nesse momento, avisando para quem chegou agora, nós vamos fazer 2 momentos, nesse dia 20 e no dia 28, mas são 2 momentos iguais. Depois, nós vamos fazer um outro momento também mais prático, e inclusive já trazendo aí a temática da questão de estratégias de leitura. Então, o dia 28 é o mesmo momento que esse. Então, alguns se inscreveram nos 2 dias. Se quiserem participar nos 2 dias, bem-vindos, mas é igual, tá? São 2 oportunidades diferentes para que vocês possam aí ter mais, para que a gente possa ter uma participação maior. Então, só para que vocês saibam, semana que vem é igual, os que quiserem participar podem estar conosco. Lembrando que, ao final desse momento, nós registramos a presença é registrada automaticamente pelo Teams, e para o certificado, a exigência de participação de 75% do tempo. Então, para vocês poderem também se organizar, e depois, via a mesma plataforma, vocês receberam um e-mail de inscrição, por aquele e-mail vocês vão receber a certificação desse momento, que depois vocês podem utilizar como horas complementares. Acho que eu dei todos os recados, né? Então tá, se eu esquecer de algo, os colegas me lembram. Então, aqui eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Já deixo aqui a dica para vocês verificarem o e-mail do PESA e a nossa rede social, nosso Instagram, @pesa.cb, para vocês também terem o nosso contato e acompanharem aí as próximas oficinas e as atividades que nós estamos realizando enquanto setor de permanência estudantil e sucesso acadêmico. Quando nós falamos em inteligência artificial em trabalhos acadêmicos, nós estamos falando de uma ferramenta, nós estamos falando de um supercomputador que auxilia, e é assim que ele deve ser utilizado, para auxiliar os estudantes nos seus trabalhos acadêmicos, e não só os estudantes, as pessoas em geral, inclusive professores. Mas é imprescindível o uso ético e responsável dessa ferramenta para possibilitar manter a integridade acadêmica. Aqui, a grande maioria de vocês são estudantes, os que não são estudantes somos professores, e estamos na academia. E a academia prescinde desse processo formativo, e esse processo formativo prescinde da ética. E é um pouco sobre isso que nós vamos conversar hoje, ao falar sobre a IA nos trabalhos acadêmicos, ou em trabalhos acadêmicos. Para a gente começar, pensando um pouco na inteligência artificial, para quem não é da área de TI ou de tecnologia, a IA ela é a capacidade de computadores ou sistemas que simulam habilidades humanas, como o aprender, o raciocínio e a tomada de decisão. Principalmente as IAs generativas, e aqui a gente traz muito o exemplo desses chats de IA generativa, como
o GPT, Gemini, Copilot, são chats, e o nome já diz, é um sistema de conversação em que esse algoritmo, esse computador aprende com as interações humanas. Enquanto área do conhecimento, a IA é uma área da ciência da computação que se concentra na criação desses sistemas, que são capazes aí de realizar as tarefas que normalmente seriam realizadas por pessoas ou pela inteligência humana. E aí, claro que não é o nosso tema aqui, mas se trabalha muito com aprendizagem de máquina, ou seja, as máquinas aprendem a partir das interações. Alguns exemplos do uso da inteligência artificial nos chatbots, que provavelmente, se não todos, quase todos já tiveram acesso. Por exemplo, nas redes sociais, quando vocês estão acessando ou buscando alguns interesses. Pesquisei sobre um perfil sobre viagem, daqui a pouco começam a aparecer várias sugestões de publicações sobre viagem, sobre trabalho acadêmico, enfim. Inclusive no próprio Google também tem isso. Esses chats, eles personalizam as buscas de acordo com não só as preferências, mas os usos dos usuários. Aí a gente tem alguns outros exemplos um pouco mais fora pelo menos da minha realidade ou da nossa realidade aqui universitária, os veículos autônomos, processos de automação industrial. Então, a IA é uma realidade. Por exemplo, se a gente pensa a Amazon é uma das grandes plataformas aí de venda online e utiliza a inteligência artificial não só na automação, mas para controle de estoque, para controle para fazer toda a parte de logística. Então tem IA aplicada aí. Então a IA que tomou essa proporção um pouco maior nos últimos aí 2 anos, ela está presente em muitas das atividades, e por que não no contexto universitário. Depois a gente pode passar essa apresentação para vocês, então aos que tiverem interesse, é bastante interessante entender como funciona o Watson. O Watson é uma plataforma de serviços cognitivos da IBM, voltada para negócios, então atua aí na área da saúde, na arquitetura, na agricultura, em educação, e ela foi apresentada em 2000 se não me engano, foi 2007, e ela começou programando esse supercomputador que eles chamaram de Watson, para participar do programa Jeopardy, que é esses programas de auditório de perguntas e respostas. Então, eles montaram uma equipe multidisciplinar de engenheiros, arquitetos, linguistas, pedagogos, enfim, de diferentes áreas, para entender como se poderia criar um computador capaz de aprender a partir das interações e que fosse capaz de processar milhares e milhares de informações em curto espaço de tempo e, além disso, pudesse argumentar com seres humanos em relação a temas diversos. Então, é bem interessante vocês para quem tiver interesse, tem um documentário do Watson na Discovery Brasil, falando um pouco de como a Watson foi concebida e alguns usos, inclusive em hospitais, para fazer pesquisas sobre possíveis soluções ou tratamentos médicos, para ganhar tempo tempo de pesquisa. E aí depois as equipes médicas atuam fazendo a junta médica a partir das opções que o Watson oferece aí nas bases de dados
principalmente científicas. Então, para vocês entenderem que a IA que a gente está falando hoje, que a gente começa a utilizar com mais frequência, ela inicia muito tempo atrás, e aí, inclusive, na década de 1950, se começaram as primeiras iniciativas aí de inteligência artificial, principalmente com os tutores inteligentes. E aí, quando nós trazemos a IA para a universidade, nós não podemos nos iludir que a IA não está na universidade. A IA está sim na universidade, ela faz parte, e aí talvez muitos de vocês ou muitos de nós utilizemos, principalmente os chats desses de IA generativa, para auxiliar nos trabalhos acadêmicos, de repente para fazer algum trabalho que o professor pediu. Então, ao invés de nós falarmos aqui do que não pode usar, nós queremos olhar para a forma, para o bom uso dessa IA e como ela pode potencializar, inclusive, a forma como nós aprendemos. Então, a gente vê com bons olhos a IA na universidade, porque ela pode auxiliar aí na descoberta de coisas novas, nessa nossa capacidade de criação, de sermos inventivos, a desenvolver ideias e fazer ciência de alto nível. Ou seja, na universidade, não só na nossa, em muitas universidades, se utiliza a inteligência artificial para automação, para análise de dados, para predição. Então, por que não trabalhar junto com os estudantes no uso da inteligência artificial? Mas, como toda história, toda moeda tem seus dois lados, é muito importante, quando falamos em IA na universidade, pensar aqui nesses 4 eixos. Na questão ética, sejamos sinceros, para quem usa, para quem já usou, por exemplo, o GPT, é tão bonitinho o texto que ele apresenta. Apresenta assim, eu coloco lá uma questão sobre, poderia me auxiliar com o conceito de direito tributário. Ele monta um texto com início, meio e fim. Então, a gente olha assim, quase tão perfeito, por que não usar? Vai dar vontade de copiar e colar? Provavelmente. Mas eu, enquanto ser humano, pessoa, preciso pensar na questão ética desse copiar e colar, que isso não é nem trivial e nem, além de não ser correto. Eu, enquanto ser humano, sei que não fui eu que fiz, não fui eu que desenvolvi aquela ideia, então partimos desse pressuposto. Pode ser que ninguém esteja vendo e que ninguém se dê conta, mas eu sei. Então, que tipo de profissional eu quero ser no futuro? Isso também diz muito dessa atitude frente ou perante aí esse tal de copia e cola. A questão do conhecimento, e aí aqui é importante se destacar que, principalmente nos chats de IA generativa, para se manter um diálogo e uma conversação com essas IAs, eu preciso minimamente ter um conhecimento prévio, ou para manter a qualidade dessa conversa, eu preciso de um conhecimento prévio, e esse conhecimento nós estamos falando de universidade, ensino, pesquisa e extensão. Está na pesquisa científica, está nos documentos científicos, nos teóricos, nos livros, uma biblioteca. Então, é preciso também conhecer um pouco antes de passar para essas plataformas, porque essas plataformas acessam o conhecimento de várias fontes e não necessariamente fontes fidedignas e confiáveis, por assim dizer. Então, é preciso se pensar muito nessa questão, justamente para se ter insumos
para o discernimento entre o que é apresentado e eu, enquanto usuário, poder entender se o que está sendo apresentado é verdadeiro ou está correto ou não é. Ele pode me ajudar a obter algumas informações, mas eu preciso minimamente entender os conceitos para que eu possa, inclusive, refutar tal informação. E aí depois eu vou dar uns exemplos para vocês, que até foi ontem. Eu tive uma pequena discussão com o GPT, não sei se o Arthur está aqui, depois eu vou contar o que aconteceu. E aí tem essa questão da propriedade, tanto da propriedade em saber se a informação está correta ou não, quanto a propriedade intelectual sobre aquilo que é construído com essa IA. Nós estamos falando de universidade, de ser estudante, eu não posso simplesmente me apropriar de algo que foi construído por um terceiro, nesse caso, esse supercomputador, e dizer que é meu. Não posso. Por quê? Porque passa aqui por essa questão ética. E não é esse o lugar que nós queremos, sobre esse lugar que nós queremos conversar, mas existem algumas ferramentas que a gente utiliza, e aí aqui eu vou falar do meu papel de professora, a gente utiliza para verificar a construção do texto, para ver se esse texto tem plágio, tem cópia, se é de um terceiro, e aí tem algumas plataformas já que fazem a detecção de textos elaborados pela IA. Então, estas são questões muito importantes no uso da IA generativa. E aí nós temos nessa linha desafios e necessidade, né? O desafio ético de utilizar para apoiar as atividades acadêmicas, não para fazer por mim, ter condições aí de analisar esse compilado de ideias disponíveis, porque esses chats de IA generativa, eles trabalham com esse universo, esse mar de informações que tem na internet. Então, algumas são chanceladas e algumas têm curadoria e outras não. Inclusive, às vezes, acessam até a parte aberta das redes sociais. Então, muito cuidado. Nem tudo que está lá é verdade. Eu costumo usar um exemplo do Prêmio Nobel. Eu já fiz vários testes aí, até acho que há 2 meses atrás ele ainda me dava uma resposta parecida. Eu pergunto para o chat quem foi o primeiro brasileiro ganhador do Prêmio Nobel. Ele me dá ele me elenca, inclusive, assim, uma lista, do primeiro até quinto, sexto. Mas nenhum brasileiro, quer dizer, até pouco tempo, porque a gente tem aí acho que na área da agronomia, que tá saindo aí um prêmio, mas ele me deu uma resposta, o primeiro que ele coloca é Paulo Freire. Paulo Freire nunca ganhou o prêmio Nobel, nenhum brasileiro até 2 meses atrás, e ele me apresenta as respostas. Por quê? Porque eu tendenciei quando eu perguntei quem foi. Se eu perguntei quem foi, a máquina não faz esse discernimento, ele vai forçar a me dar uma resposta, porque eu estou dizendo para ele, está implícito na minha pergunta que existe uma resposta verdadeira. Então, é preciso cuidar também na forma como se realizam as interações. E realmente nem tudo que a IA apresenta é verdadeiro. Eu preciso fazer curadoria e confirmar as informações. E onde é que eu confirmo? Na base de conhecimento, que aí eu busco na teoria, comparando as informações. No nosso caso aqui
da universidade, buscar comparar com os conceitos, por exemplo, apresentados em sala de aula, textos que foram apresentados para leitura, pegar o plano de ensino naquela bibliografia básica, bibliografia complementar, ali, via de regra, tem leituras acerca dos conceitos que são trabalhados dentro de uma disciplina. Então, podemos usar a IA, sim, mas busquemos saber se aquelas informações estão corretas. Nem tudo que está ali é correto. E muito menos entreguem alguma coisa sem ler, porque aparecem coisas muito absurdas. E aí o discernimento que a gente estava comentando antes, é preciso verificar os resultados, saber o que tem qualidade. Para eu saber o que tem qualidade, eu preciso buscar nessa base de conhecimento. Isso está na teoria, em artigo científico, em livros, justamente para entender o que é ciência, o que é acadêmico, e discernir do que é senso comum. Por exemplo, a polêmica como é que é? Do bebê o quê? Bebê reborn, alguma coisa assim. Isso, bebê reborn. Obrigada. Do bebê reborn. O senso comum, para algumas pessoas do senso comum, aquele bebê é um bebê. Se eu for olhar academicamente, cientificamente, não, ele não é um bebê. Ele é um boneco que se parece com um bebê. Então, muito cuidado, tirando as polêmicas, mas senso comum é uma coisa, o que todo mundo diz é uma coisa, o que realmente que foi testado, verificado, comprovado, estudado, é outra. Isso está nessa base do conhecimento, não está no senso comum. Então, muito cuidado. E aí tem uma outra questão que é muito importante. Tem um documento da Unesco sobre o uso ético da inteligência artificial. E tem uma questão muito importante relacionada à supervisão humana. O que isso quer dizer? Que nenhuma informação, nenhum dado, nada que é apresentado pela inteligência artificial, quando ela é utilizada por um terceiro, ou seja, por um de nós, o responsável por aquela informação não é a IA, é a pessoa que utilizou. Então, uma IA não é responsabilizada pela informação. O ser humano, sim. Então, eu não posso tomar a decisão de ceder o controle ou ceder a criação para uma IA, usar esse conteúdo e achar que está tudo bem. Não. Se eu usar o conteúdo gerado pela IA, isso ocasionar algum problema, o responsável é quem utilizou, não onde gerou. Então, vale a pena também dar uma olhada nesse material, porque, ao fim e ao cabo, quem presta contas disso que é utilizado é o ser humano. Por quê? Porque a IA é uma máquina. Não tem como responsabilizar uma máquina, pelo menos até então, não. Porque agora a última notícia que eu li, eu estava falando dos bebês, acho que é na Bahia que está uma polêmica, porque a igreja não quis batizar um bebê desses. Então aí as polêmicas vão aumentar. Mas, enfim, eu não posso responsabilizar o boneco porque ele não foi batizado ou porque ele quer ser batizado. Quem quer batizar o boneco é quem levou o boneco na igreja. Então, Priscila, fala, professora Valdivina. Nossa. Bom, você já trouxe, né, assim, esse conjunto aqui, né, ética, conhecimento e discernimento, enquanto elementos imprescindíveis, né,
para o pesquisador, né? O pesquisador aqui vamos entender, né, aquele que está organizando, buscando, articulando as diferentes situações nas quais ele vai expor aquilo que ele encontrou. Isso é extremamente importante. E também, quando nós falamos, né, que você trouxe esse trecho da Unesco, que eu acredito que, assim, focaliza muito bem essa importância, é de dizer também, olha, o responsável, né, como você disse, não é a máquina, não é, né, a IA. O responsável é quem está articulando as diferentes informações, dados, conceitos, que vão, de alguma forma, gerar uma produção que será, né, disponibilizada, que será pública, né? E que essa informação, a partir dessa organização e articulação, vamos pensar aqui na forma de um texto que vai ser publicado, que vai ser, seja uma comunicação visual ou oral, ele tem uma autoria, ele tem um autor. Então, é esse autor que é responsável pelo uso da informação, seja ela a informação considerada, né, uma informação crível, vamos assim dizer, ou não, ou algo tendencioso, algo que pode ser ou que seja passível de dúvida, né, e que implica a responsabilidade daquele que está utilizando e articulando a forma com que ele vai publicar essa informação, né? A gente não pode ser ingênuo a ponto de imaginar que a IA ela vai ser, de alguma forma, deixada de lado e que não vamos utilizar. Vamos utilizar, sim, né? E eu acredito que com maior, né, rapidez e com maior facilidade, né, da agora para frente. Mas a responsabilidade, esses 3 elementos que você trouxe, eles são essenciais para o trabalho do acadêmico, o trabalho, né, do professor, o trabalho do pesquisador, né? Então, é isso que acredito que a gente precisa ter sempre em mente quando nós usamos uma IA, seja ela qual for. Porque, como você disse, elas, de uma forma geral, elas nos apresentam textos, slides, mapas mentais. Quando você olha à primeira vista, são perfeitos. Mas se você começa a olhar, começa a fazer esses questionamentos, buscar, comparar essas informações, validar essa informação, possivelmente você vai encontrar naquela produção muito linda, você vai encontrar flancos ou você vai encontrar situações que precisam ser revistas, né? Acho que... Perfeito, professora Valdivina, muito obrigada. E assim, deu tempo de eu tomar um chimarrão. Eu já estava com a garganta seca. Para quem não sabe, eu sou gaúcha do Rio Grande do Sul e a gente toma chimarrão. E quando não está em aula, está bem no horário do chimarrão, que é no final da tarde, na hora do jornal. É assim que se toma chimarrão no Sul. Mas seguimos. Para continuar aqui, nós vamos trazer aqui alguns exemplos de
inteligência artificial, de inteligências artificiais que são utilizadas na educação ou em instituições de ensino, que são aqui os chatbots que a gente comentou, alguns assistentes virtuais e um exemplo desses assistentes virtuais são aqueles que a gente entra em algum site e tem ali um fale conosco, tire sua dúvida, e aí fica um ser ali, uma coisa, falando com a gente, pedindo em que posso te ajudar, e aí te dá algumas opções, aí depois que tu responde várias coisas, te manda para para falar. Então, agora eu vou te mandar para uma pessoa te atender. Márcio, acho que é Márcio, pelo que eu vi aqui. Isso. Professora, boa noite. Boa Eu tenho uma noite. dúvida dentro desse contexto que a senhora e a outra colega aí que interviu falou. Beleza, a gente tem que ter o discernimento, né? Usar a IA com ética, fazer a pesquisa, se valer da IA para fazer as nossas pesquisas e tal. E aí a senhora tocou num ponto interessante. Como, dentro do contexto que a senhora falou aí, desenvolver essa habilidade de confrontar aquilo que a IA nos apresenta e aquilo que de fato é real dentro daquele assunto que foi pesquisado. Porque, assim, se você não tem noção e meios de saber confrontar um conhecimento com o outro, a gente tende a crer, devido à gama de informações que a IA consegue compilar, a gente tende a crer que aquilo que ela está passando é real. Uhum. Percebe? Assim, é uma informação corrente, e aí todo mundo, assim, normalmente a gente, é do senso comum a gente saber que o Brasil nunca teve nenhum prêmio Nobel, não sei. Mas, e informações mais complexas, mais aprofundadas, que possam estar errado e a gente não tem a mínima condição de discernir se está correto ou não. Como desenvolver essa habilidade, já que daqui para frente a IA vai fazer parte da nossa realidade acadêmica e da própria sociedade do conhecimento como um todo. Obrigada, Márcio, pela pergunta, pelo comentário, que é bastante pertinente. Márcio, o que eu posso te dizer? É formação. A gente precisa da formação, primeiro uma formação ética e formação para esse discernimento. Esse discernimento a gente vai desenvolver no momento que a gente se der conta que eu preciso realmente comprovar essas informações, porque nem tudo que está publicado é verdadeiro. Isso passa pelo processo de conscientização, e aí tem, principalmente falando um pouco do nosso setor de permanência, nós temos investido muito, inclusive em conversas internas na universidade, para essa necessidade de uma formação do que é ser um estudante universitário. Ser estudante universitário se espera de quem é um estudante universitário esse discernimento, essa ética. Se nós não temos enquanto sociedade, e aí isso não está só na universidade, isso é uma questão social, se isso não está presente, e aí aqui eu vou trazer esse aspecto nas relações humanas, nós, enquanto universidade, temos não é obrigação, mas nós temos a responsabilidade de fazer desenvolver esse senso esse senso ético, essa questão dos valores, a questão do discernimento, e o discernimento se dá pelo conhecimento. Eu não consigo discernir, como a professora Valdivina falou, o material é perfeito. E às vezes a mentira é tão bem contada que parece verdade. Então, eu preciso entender que essa IA age dessa maneira
E para eu poder fazer essa comparação e saber se é verdadeiro ou não, eu preciso ir numa base de conhecimento que não seja a própria IA. Inclusive, tem um processo de validação. A gente faz uma validação de conteúdo com a própria IA e a gente faz uma validação de conteúdo que é do ser humano em autores de livros científicos, de artigos científicos. Por que eu estou trazendo tanto essa questão do científico, de livro, de artigo? Porque eles passam por um crivo e pela chancela de acadêmicos que conhecem a área de estudo, que conhecem a área de publicação. Então, é nesse lugar, digamos assim, que a gente precisa ir para aprender. Ok, a IA nos facilita e nos ajuda a ganhar tempo em muitas atividades, mas em algumas outras ela vai acabar nos prejudicando. E para eu ter esse discernimento, eu preciso dessa base de conhecimento. Então, é um pouco por aí que a gente precisa continuar a conversar. Tipo assim, Priscila, desculpa interromper. É porque, assim, por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa sobre homeostase do corpo humano, e eu nunca vi esse conteúdo, e eu fizer a pesquisa na IA, tudo me levará a crer que a IA puxou bancos de dados, livros universitários, científicos, que foram já validados, etc. e tal, e me trouxe essa informação. Então, assim, a partir do momento que eu não tenho o conhecimento daquele conteúdo, a minha questão é como confrontar de modo a saber se aquilo é real ou não, percebe? Acho que esse é o ponto. Entendi, Márcio. É lendo, Márcio. É indo buscar numa outra fonte. É por isso que Outra nós... base de dados que não seja IA. Que não seja IA. E por isso essas conversas, elas são tão importantes, justamente para conscientizar. Eu não vou ter como saber, porque, de novo, o texto que aparece, o material que é demonstrado, ele é tão crível que se eu não tenho, como tu mesmo falou, se eu não tenho o conhecimento anterior, o conhecimento prévio, eu não vou saber. Então, eu vou buscar nesse outro espaço para eu poder comparar. E passa Então, a por ideia esse... confrontando conhecimentos mesmo, não tem jeito, né? Exatamente. E aí existem bases que são científicas. Que até eu vou trazer um exemplo depois para vocês. Por exemplo, a Consensus é um exemplo de base científica, então ela busca só nessas bases. A gente também pode fazer uso desses espaços. Tem o André que quer comentar e depois a professora Valdivina. Tá, joia. Obrigado. Oi, professora, tudo bom? Tudo bom, André? Tudo bom. Fui seu aluno no MBA nosso aqui da Católica do Tocantins, né? E eu quero trazer um exemplo que eu acho que ilustra bem o que o Márcio perguntou. Eu sou egresso do doutorado aí da UCB. E teve um dia no doutorado que eu peguei um instrumento de pesquisa que eu ia usar e eu joguei na IA e pedi só para ela organizar as questões que compunham cada categoria, era uma pesquisa quantitativa, e pedi para ela organizar em 2 colunas. Ela me deu perfeito, mas ela embaralhou as questões. Então, por exemplo, a questão 35, 45 e 78 media uma questão. Ela embaralhou. Então, como eu tinha um instrumento e eu sabia, e pedi só para ela organizar numa planilha, e aí me lembrei muito quando você falou, ela entregou perfeito em 2 colunas como eu pedi. Mas as questões que media cada critério, ela embaralhou tudo, e se eu não tivesse conferido, eu ia passar uma vergonha muito grande, sabe? Então, assim, ela me entregou perfeito, mas tudo embaralhado. Exatamente. Mas aí, André, antes de falar, passar a palavra para a professora Valdivina, o comando precisa ser melhorado. Porque a gente pode dizer para a IA, organize a tabela, organize as questões, mas não mude o conteúdo, não altere a ordem, não mude em nenhum aspecto, faça só a organização visual. Todo detalhe que a gente apresenta para essas IAs faz diferença no resultado final. Então, mas isso que a gente vai aprendendo conforme vai utilizando. Mas se tu faz o comando e diz para não mexer, ela não mexe.
Aí Sim. teria provavelmente te apresentado, mas isso é importante. Tu conhecia o instrumento, então tu soube dizer que ela embaralhou. Se tu não conhecesse, tu não teria como. Perfeito, Valdivina. Bom, acho que já disseram aí, né, o Márcio, o André também, mas só para contribuir e voltar naquela questão, né, que sempre falamos, você já disse aqui na apresentação, nós falamos isso dioturnamente na sala de aula, não só para os alunos da graduação, mas do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado. Então, assim, a IA, ela é um apoio, ela é uma ferramenta que vai subsidiar o que o humano, pelo menos, iniciou, ou que tem pelo menos, um conhecimento prévio daquilo que ele vai pedir para a IA. Se eu não entendo nada, conforme o Márcio ilustrou aí no exemplo aí, né? Se eu não conheço nada daquela temática e eu já vou direto na IA, né? Eu estou o quê? Eu estou, na verdade, fazendo, eu posso dizer aqui que é praticamente o inverso. Por quê? Primeiro, eu, humana, né, tenho que ir à fonte, né, desse conhecimento, desses conceitos, desses dados, dessas evidências, para depois buscar o apoio da IA para ampliar, né, para reduzir, para organizar, para otimizar. E outra coisa que nós não podemos esquecer, né, que nós estamos partindo da ideia de que, falando aqui nessa oficina, partindo da ideia de estudante da graduação, de universidade. Então, a universidade, você já disse, o que é ser um estudante na universidade? O que é, qual é o perfil de um estudante na universidade? Né? Então, a primeira coisa, ele tem que saber o mínimo necessário, né, de onde buscar. Primeiro, nas aulas, ele tem as aulas com o professor, seja presencial ou remotamente, ele tem pelo menos os spoilers dos conteúdos, dos conceitos, né? Ele tem a indicação, como tu disseste já, nas referências do plano de ensino, que não é para enfeite no AVA, é para ser realmente, né, buscar ali, né, a bibliografia básica, a bibliografia complementar, e tem também as bases de dados. Eu não sei se vai dar tempo de entrar nessa questão. E tem as bases de dados, que são as bases de dados científicas. Então, eu não posso, Valdivina, não conheço uma temática, não conheço um determinado conteúdo, e eu vou direto na IA. Não. A IA ela vai ser um apoio para otimizar as dificuldades do ensino. Perfeito. É isso mesmo. E essa questão do independe da modalidade. Pode ser presencial, pode ser híbrido, semipresencial, EAD. Falando em um contexto de uma disciplina, de um componente curricular, o ponto de partida é o plano de ensino. Então, vai lá. As bases são aquelas lá. Então, aquelas bases, aquelas referências, o professor já fez curadoria, ele já verificou, ele conhece, então não estão lá por acaso, elas estão lá porque elas contêm as informações corretas sobre determinado assunto. Então, e aí tem uma outra questão também importante, que a IA generativa,
ela tem esse nome justamente porque as informações vão sendo geradas e aprimoradas a partir das interações, e, inclusive, essa IA vai aprendendo conforme as interações que nós realizamos. Então, é preciso tomar cuidado com o que nós ensinamos para essa IA. Então, esse é um outro ponto das questões éticas que precisam ser tomados a consciência, por assim dizer, para que a gente também, para se ter uma base confiável, o que inserimos lá precisa ser confiável da mesma maneira. Deixa eu voltar para a nossa apresentação aqui, para a gente poder seguir e tentar trazer alguns exemplos também. Outros usos das IAs para análise de dados, ou seja, análise de grande volume de informações, a IA pode auxiliar. Muito cuidado, que eu já acabei percebendo que tem aqui estudantes também, não só de graduação, temos iniciação científica, temos mestrado, doutorado. Muito cuidado com as informações que são inseridas nestas plataformas de inteligência artificial, principalmente em pesquisa. Nós assumimos o compromisso ético de manter em sigilo as informações. No momento que eu levo essas informações para um chat de IA generativa, eu perco o controle. Eu já não garanto para o participante de uma pesquisa que as informações não vão ser utilizadas de outra maneira. Então, eu preciso pedir permissão para os participantes de uma pesquisa para que eu possa utilizar essas plataformas para auxiliar nas análises, principalmente quando for dados sensíveis. Quem trabalha com temáticas aí na área da saúde, a questão de doenças, inclusão educativa, questões de gênero, etnia, tem questões bem delicadas que precisam ser levadas em consideração, e se a pessoa não tem conhecimento de que vai ser, de que as suas informações vão ser colocadas em uma plataforma terceira, muito cuidado, porque a gente fere esse compromisso ético, embora tenha uma opção lá por exemplo, no GPT tem uma opção que lá no teu perfil, nas configurações, tu desabilita a possibilidade, ou tu desabilita que a opção de que a IA use teus dados para ensinar a máquina, mas a gente esquece de fazer isso. Sabe aquelas letrinhas miúdas, assim, que a gente vai dando ok só para passar? Leia o contrato, aí o contrato é desse tamanho, aí com a letrinha bem pequenininha, aí a gente acaba não lendo. Quando a gente clica naquele aceito, a gente diz que sim, pode usar tudo que coloca na plataforma. Inclusive nas redes sociais, as fotos, a gente dá a um terceiro o direito a utilizar nossas fotos, nossos conteúdos, então é preciso cuidar aí nessas questões. Para realizar a tradução automática, o próprio Google Tradutor também já utiliza. Existem chats específicos de tradução que traduzem, inclusive, um documento inteiro. E aqui eu tive uma briga com o GPT com isso, porque eu incluí um arquivo para ele fazer uma tradução para mim. Aí ele me apresentava a tradução, e aí ele dizia que ia converter em PDF, e aí quando convertia em PDF, ele fazia um resumo de cada sessão. Então, um arquivo que tinha 14 páginas viraram 2. E aí ele me dizia assim, agora eu vou resolver o problema, eu vou te mandar a tradução completa das 14 páginas. Aí me mandava um link, aí eu clicava. Mentira, não tinha. Aí eu dizia para ele, mas só tem essa parte. Aí foi. Daí daqui a pouco ele me disse assim, não, eu não consigo fazer esta tarefa. Aí eu disse para ele assim, então, porque tu me mentiu dizendo que tinha me mandado completo. Então, essa foi a nossa discussão. Por isso que eu disse para vocês, nunca entreguem um trabalho sem abrir o arquivo. Porque às vezes ele diz, aqui está o texto tal, e quando tu vai olhar é uma página em branco.
certo? Cuidado. Aí sistemas de recomendação, que é muito o que acontece também nas redes sociais, ou seja, a partir de um conteúdo aparece um outro conteúdo, tu está estudando sobre algoritmos de programação, daí já aparece uma linguagem específica e assim por diante. E aí a gente precisa tomar cuidado e consciência, porque existem aí algumas desvantagens e algumas limitações. Uma desvantagem aí, uma limitação e até um perigo é a dependência tecnológica, ficar muito dependente dessas IAs para fazer os trabalhos acadêmicos, para fazer as atividades das disciplinas. Então, é preciso também tomar esse cuidado. Por quê? Porque existem essas falhas técnicas. E se eu só uso uma IA para fazer o trabalho da disciplina, eu não vou ter, não é capacidade, é conhecimento técnico mesmo, de fazer essa comparação das informações para saber se meu trabalho está correto ou não. Então, muito cuidado, porque nós estamos falando de estudantes futuros profissionais, de novo. É um processo de formação. Então, esse uso excessivo também pode prejudicar esse processo formativo para esse futuro profissional. A falta de interação humana, que aí o uso excessivo dessas IAs pode resultar nessa diminuição. Então, tudo eu vou lá e pergunto para o chat, e aí, por que eu não converso com o meu colega que está aqui do meu lado? Então, esse cuidado também de buscar momentos e espaços para usar a IA, mas outros momentos de conversa e de troca de ideias com seres humanos. Já te passo a palavra, Márcio. Ter um cuidado com esse viés algorítmico, porque existem aí o risco de reprodução de informações equivocadas, reprodução de preconceito e discriminação. É preciso se tomar um cuidado com a programação, com a seleção dos dados e das informações, para minimizar os erros. Então, esse revisar das informações é extremamente importante. E, como eu comentei antes, são as questões éticas, especialmente em relação ao uso de dados sensíveis e à privacidade das pessoas e dos indivíduos. Então, é preciso se ter consciência de que, assim como a internet não é terra de ninguém, a IA também não. Então, eu preciso minimamente tomar consciência de que, quando eu insiro alguma informação em qualquer destas plataformas, eu espalho essa informação para um monte de lugar. Então, muito cuidado com esse uso. Márcio? Não? Então sigamos. Oi. Tá, não, consegui aqui liberar. Não, a minha questão é o seguinte. Enquanto a senhora foi falando aí, eu lembrei de um meme que ele fala assim: atenção, você trate de cuidar bem da sua saúde, porque o futuro médico que vai te atender, ele está fazendo os trabalhos utilizando o chat GPT. Então, assim, partindo para essa questão ética e para essa questão de futuro mesmo, né? Que já é um presente, a senhora consegue enxergar essa problemática no sentido de qual é o profissional lá na ponta que vai nos atender, por exemplo,
num consultório médico, num consultório psicológico, numa academia, um educador físico e tal, porque é uma coisa complexa, né? Assim, e de certa maneira assustador. É um meme que é uma brincadeira, mas e aí? Como é que vai estar esse profissional na ponta se ele é esse cara aí que tudo ele procura jogar e fazer baseado em inteligência artificial, e na verdade ele é um cara que pouco usa do raciocínio dele e da busca pela informação e confrontamento de informações. Como é que vai ser esse profissional, né? Se vocês têm pensado nisso e uma forma também de minimizar essa situação, né? Como é que vocês veem essa questão? Obrigada, Márcio, pela colocação. Olha, eu acho que se alguém tiver a resposta para essa pergunta, vai ficar muito rico. Mas nós temos pensado, sim, inclusive as nossas iniciativas em relação à formação do ser estudante passa por aí, por essa conscientização da importância da formação. Que profissional é esse que nós estamos formando, que nós estamos, entre aspas, entregando para a sociedade, não é para o mercado, é para a sociedade. E que realmente aí nós temos conversado muito, que são vocês, nossos estudantes, que daqui a pouco vão estar nos atendendo. Então, minimamente, eu preciso entregar uma formação de qualidade para que eu tenha uma qualidade nesse atendimento futuro. Então, passa um pouco por esse processo de conscientização, por esse processo de formação. Só que, como é que eu vou te dizer? A gente também não pode se iludir e nem se responsabilizar totalmente, porque o ser humano tem liberdade, tem livre-arbítrio. Então, assim, eu posso, entre o certo e o errado, e o que eu faço em público e o que eu faço quando ninguém está vendo, tem uma grande diferença. Então, é uma preocupação, sim. São questões que a gente pensa e que a gente tem refletido bastante, inclusive enquanto universidade, e temos buscado aí, aos poucos, talvez, minimizar um pouco essa questão, mas é um grande desafio. Acho que essa iniciativa aqui já é algo nesse sentido, né? Exatamente. Já é algo, e por isso que a gente vai fazer hoje, vai fazer na próxima semana e vai continuar fazendo, porque nós discutimos muito. Dizer para não usar não é nem o caminho. Primeiro que eu não vejo sentido, que eu particularmente vejo um grande potencial na IA, e eu não diria para não usar, mas mesmo se eu dissesse, o uso ele acontece, ele já está aí, faz parte. Então vamos minimamente conscientizar para um melhor uso ou para o bom uso dessas plataformas, que esse é o nosso papel, é o papel da universidade também, conscientizar para o que está posto. A proibição não é o caminho, então vamos por esse viés da conscientização. Bacana. Né? Legal, vamos lá. E aí algumas desvantagens e limitações, e aí tem o exemplo aqui do colega que trouxe da tabela que bagunçou tudo, principalmente em se tratando dos chats de IA generativa, a qualidade do comando faz toda a diferença. Perguntas generalistas apresentam respostas generalistas, textos simplistas, respostas incompletas, informações enviesadas. Então, quanto mais informações e detalhamento dessas informações eu apresentar para essas plataformas, melhor será o resultado. Justamente para ter uma informação qualificada.
Se eu vou trabalhar com dado analítico, meu dado precisa ter qualidade. Se eu vou trabalhar com elaboração de algum material, de algum texto, de algum trabalho, eu preciso pensar nos mínimos detalhes nesse comando. Quando eu digo comando, a maioria das pessoas fala em prompts, mas são as frases que a gente coloca nesses chats. Então, ou seja, a forma como eu converso, como eu argumento, modifica o resultado que é apresentado. Mesmo em conversa simples ou para perguntar sobre conceitos simples. Então, quanto maior o refinamento, maior o detalhamento, melhor a qualidade do resultado. E não pensem que é trivial pensar na forma como vai ser colocado esse comando, esse prompt. Isso faz toda a diferença. Haja visto o exemplo do Prêmio Nobel que eu comentei com vocês há pouco. Eu disse quem foi o primeiro. Eu não perguntei se algum brasileiro já tinha ganhado. Então, eu induzi a esse possível erro. Júlia. Foi engano? Depois, Júlia, se tu quiser comentar, fica à vontade. Agora, como a gente disse para vocês, a gente vai trazer alguns exemplos, assim, algumas pistas, gente. Depois a gente vai fazer uma outra só, bem instrumental mesmo, das ferramentas. A gente trouxe aqui alguns exemplos, 3 exemplos, na verdade. Um de chat, o GPT, que é o mais, ou um dos mais utilizados, para elaboração de mapas mentais, tem o Idea Map e o Idea Map e o Mapify, que são 2 exemplos que são parecidos, mas no final das contas dá diferença. E o Consensus, que é uma plataforma parecida com o chat. Na verdade, ele é um chat de IA generativa, mas baseado em pesquisa científica. Então, talvez aqui, Márcio, esse seja um lugar para busca de material que a gente saiba que é verdadeiro. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer a validação humana. Eu vou pegar aqui vamos lá. Vamos de ideia map. Vocês estão vendo o meu navegador? Sim? Tá. Sim. Ok. Sim. Perfeito. O que é esse Idea Map, como o nome já diz, é uma IA para geração de ou mapas mentais, mapas conceituais ou infográficos. Eu tenho aqui um teste que eu fiz na minha conta. Você tem uma parte que é gratuita, e a parte gratuita já dá para trabalhar bem bacana. Eu posso convidar membros para um material que eu criei. Eu vou abrir esse exemplo aqui, que eu pedi para ele fazer um infográfico sobre, ou um mapa sobre um artigo que eu tinha lido. Eu trabalho com o que nós chamamos de estado do conhecimento. E aí eu trouxe para cá alguns resumos de artigos que eu tinha feito a pesquisa, e aí ele me montou todo esse mapa, inclusive trazendo os principais temas das pesquisas, que era estudos em educação superior, mercado de trabalho, desenvolvimento pessoal e inclusão e diversidade. Isso aqui era sobre permanência estudantil e internacionalização. Só para vocês verem um exemplo de como isso pode aparecer. Mas aí eu vou voltar aqui para o início. E aí ele
ele está me perguntando aqui, ó, sobre o que você quer fazer um brainstorm, essa chuva de ideias. Eu vou colocar aqui inteligência. Vou fazer o tema do nosso encontro, inteligência artificial em trabalhos acadêmicos. Vou colocar só essa ideia. O que que ele faz? Ele desenvolve ideias a partir deste tema central. Vamos lá. Ele é bem educado, dá boa noite, dá bom dia, todas essas coisas. Ó, aí ele vai gerando. Aqui ele me dá aplicações da IA em trabalhos acadêmicos, para geração de conteúdo, para análise de dados, para revisão e edição, pesquisa bibliográfica, traz aqui ferramentas e plataformas, ética e regulação do uso da IA. Aqui ele está fazendo sozinho, tá? Ele está fazendo todas as possibilidades. Ó, a integração da IA nos processos acadêmicos, ó, a colaboração global e facilitada pela IA. Eu vou parar aqui, porque senão ele vai ficar gerando. Então, aqui o que ele tem? Deixa eu só mostrar. Ele cria um mapa de conceitos. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um grande conceito, digamos assim, que é o impacto na aprendizagem e o que está relacionado a esse impacto. É como se fosse um mapa mental, mas é uma ramificação dos conceitos, por assim dizer. E aí ele criou esse mapa a partir dessa ideia que eu coloquei. Então eu posso, depois disso, eu vou vir aqui nas aplicações da IA, não, na ética e regulação do uso da IA. Aí eu tenho esse grande conceito, eu posso incluir outro manualmente, e aí eu posso conhecimento, vou colocar aqui, já que a gente falou lá, e eu posso vir trazendo outros a partir dele. Além disso, o que eu posso? Eu posso adicionar aqui adesivos. Também posso adicionar anexos. Por exemplo, eu posso fazer manualmente, desenhar um esboço, mas eu posso enviar um arquivo. Aí, de novo, aquela coisa lá do plano de ensino. Eu estou trabalhando, vamos supor, pego a disciplina de... Esqueci o nome da disciplina agora, não é iniciação científica, mas enfim, nós temos uma disciplina que é do Núcleo de Formação Geral, que é sobre escrita acadêmica e trabalho científico, que trabalha com projeto. Então, eu posso... tem uma parte lá que fala da ética e regulamentação da IA, e eu sei que tem lá no plano de ensino uma publicação sobre isso. Eu posso procurar e aqui anexar. Eu vou anexar essa aqui, depois a gente vai mandar esse material para vocês. E aí, agora, neste conceito aqui, eu tenho... Ele está enviando o arquivo ainda. Eu tenho um arquivo científico que corrobora esta ideia. Vendo? Aqui eu já tenho um documento. Se eu clicar, ele vai abrir o meu documento. Ele abre, tá, gente? Agora que ele tá moroso, mas de verdade ele abre. Então provavelmente seja algo da minha conexão, mas ele fica aqui e a gente pode ou fazer o download, ou eu posso apagar, ou fechar. Então, sempre que tiver esse símbolo aqui, é porque eu tenho um documento anexado. Eu posso usar a IA para expandir essa ideia, ou seja, eu quero...
aumentar esse conceito aqui, eu peço para a IA para expandir a ideia, ou eu posso transformar essa ideia. Ai, não é bem isso. Então, eu posso pedir para encurtar a ideia, alongar, eu posso encontrar, buscar títulos relacionados a essa questão. Ai, pera, desculpa, gente. Eu posso colocar um prompt específico para isso, por exemplo, apresente ideias de uso ético da IA em trabalhos. Vamos lá. E aí, aqui ele me dá algumas ideias. Ó, utilizar IA para auxiliar na organização e análise de dados sem substituir a reflexão crítica do pesquisador. Declarar claramente as ferramentas de IA utilizadas no trabalho. Tá. E aí, assim, eu vou reorganizando. E quando tá ok, é essa a ideia que eu quero, eu clico aqui em substituir o texto. Claro que não era aqui, né? Porque aqui é o conceito grande, então eu teria que ter feito uma ramificação. Mas o que eu posso? Eu posso aqui depois editar essa ideia, e aí aqui eu vou simplesmente apagar. Vou ficar com essa única ideia, clico fora e cliquei na parte branca. Eu posso copiar, eu posso excluir, eu posso mudar o estilo, aí depois é uma questão de ir brincando, jogando com essa IA. Além disso, como eu disse para vocês, eu posso configurar, e aí assim, eu criei um grupo de estudos. Posso criar esse mapa e compartilhar aqui com outras pessoas. Eu vou aqui em membros, e aí eu vou adiciono outros membros, ou posso criar esse link aqui e dizer que qualquer pessoa com o link pode se juntar a esse mapa. Inclusive, eu vou mandar aqui para vocês, para quem quiser. Para quem quiser brincar lá, brincar no sentido de mexer, tá, gente? E aí eu posso aqui atualizar, ver as integrações. E isso eu posso fazer com todo esse material. Então, aqui é uma ferramenta, de novo, ele me apresentou, aqui eu estou trabalhando de forma mais genérica, mas, por exemplo, eu vou trabalhar com, sei lá, microbiologia. Vou pegar um novo aqui, conceitos sobre não sei nada disso, tá, gente? Microbiologia. Sei lá. E aí depois eu peço aplicada a alguma área. Então ele vai gerar, e aí, obviamente, vou lá no meu plano de ensino e vou buscar essas definições. Então, aqui eu posso, ele não me deu a definição, mas depois eu posso vincular aqui a definição. Deixa eu parar aqui. Aqui. Transformar essa ideia ou expandir. Eu vou vir para cá e vou pedir para ele expandir a ideia. Ele está gerando. Aí ele diz, estudo dos micro-organismos invisíveis a olho nu, essencial para o diagnóstico. Não, não é isso, eu vou tentar de novo. Então, eu vou transformar aqui. Transforma a ideia, eu quero alongar, quero que ele apresente aí a definição e a importância, e aqui ele me dá uma definição. Eu vou substituir o texto, e o que eu vou fazer? Eu, estudante lá, que entendi que eu não posso confiar em tudo que a IA fala, eu vou pegar esse conceito
e vou lá na teoria. Vamos ver se realmente é isso. E aí, inclusive, eu posso buscar algum. Lembrem lá dos anexos, eu posso buscar um artigo que me diga, que me traga esses conceitos. Para que isso é importante? Para aprofundar os conceitos, ajuda a estudar. Isso aqui, organizando a vida dessa maneira, a vida acadêmica dessa maneira, eu já tenho uma forma de me preparar, por exemplo, para uma prova. Então, são aí ideias e possibilidades com o uso da IA. Então, IA não é só chat GPT, não é só chats de IA generativa, existe um mundo de possibilidades diferentes além da IA generativa. Eu vou apresentar aqui bem rapidinho. Esse aqui é o Idea Map, eu vou botar. Vai. Calma aí, gente, calma lá, a gente já vai. Depois a gente faz um específico. Por que eu quero mostrar o Mapify para vocês? Porque esse aqui, a diferença é que para eu conseguir fazer usar alguns recursos mais avançados, eu preciso ter créditos. Eu tenho uma conta e aí eu tenho créditos. Quando eu faço meu cadastro, ele me dá 10 de créditos. Aí, conforme eu vou criando os mapas aqui, eu vou gastando meus créditos. Mas dá para brincar. Eu vou mostrar aqui esse exemplo para vocês. Isso aqui é de um artigo, e aí eu trouxe eu usei esse porque é um artigo meu. Então, eu sei que esses conceitos aqui estão corretos. Então, o que ele faz? Ao invés de usar a IA para criar os conceitos, eu envio um texto, aí eu posso enviar aqui, ó, a partir de um PDF, de um documento editável, um e-book, um artigo científico, um vídeo, e aí eu envio para cá o documento, arrasto para cá, e ele cria esse mapa que eu usei aqui. Um outro dificultador é que a parte gratuita não me deixa, ele não me deixa acessar os mapas que eu fiz para mais de 7 dias atrás. Então, o que é importante? Fiz esse mapa, ficou legal? Faz o download do mapa. Então, aqui são algumas ideias. Aí, a terceira ideia de recurso que eu comentei com vocês é o consensus. O consensus é uma... Ai, peraí. É uma plataforma... Vamos para lá. De IA generativa, é um chat, só que ele usa base científica. Então, eu entro no consensus, eu faço o meu cadastro, aí eu tenho a opção aqui na minha conta, eu clico aqui em settings, nas configurações e digo que eu quero que as análises sejam feitas prioritariamente no idioma selecionado. Nesse caso específico, será no idioma português. Então, aí eu venho aqui e vou pegar um novo chat. E aí eu vou... Ele está me perguntando sobre o que você quer pesquisar. O que eu coloquei lá? Microbiologia, né? Microbiologia. E aí aqui eu tenho filtros. Pessoal da pós aí, eu posso pesquisar todos os anos, incluir somente os artigos de acesso aberto. Um outro dia a gente pode fazer uma oficina só sobre essa plataforma. Artigos que já foram citados, eu vou botar aqui só... Não, vou deixar em todos os anos. E vou deixar microbiologia. E vou ir. O que ele vai fazer? Ele vai apresentar o conceito, teoricamente, ele me apresentaria o conceito. Isso.
Aí ele me apresenta o conceito, me apresenta algumas questões relacionadas a esse conceito, e eu não sei se vocês conseguem ver, eu vou aumentar um pouquinho aqui, esses números aqui. Esses aqui são os artigos científicos de onde ele tomou esse conceito. Aí, se eu clicar aqui, vou clicar no 5, ele me traz aqui para o artigo. E aí, claro, como eu estou usando uma versão gratuita, ele não vai me deixar eu abrir todo o artigo, mas eu posso fazer o quê? Vir aqui, copiar o título e ir lá para o Google Acadêmico, ou ir na nossa biblioteca. A nossa biblioteca, quando vocês acessam de dentro da universidade, vocês têm acesso a uma base enorme de artigos científicos que são pagos e que, por serem estudantes da universidade, vocês têm acesso gratuito. Então, não sei se todos sabem, mas existe esse recurso para vocês utilizarem e é para todos, não tem que fazer nada, só ir lá na biblioteca e pedir o acesso. O primeiro acesso tem que ir lá para o pessoal liberar e depois vocês podem utilizar. Então, o Consensus é uma das bases que usam artigos científicos para apresentar os conceitos. Isso não quer dizer que eu não precise ir lá nos artigos para confirmar, ou vou pegar então um livro de microbiologia para ver se realmente essas aqui são as subdivisões e aplicações da microbiologia médica, ambiental, industrial, molecular. Eu não posso dizer isso para vocês porque eu não conheço. Eu precisaria ir lá na biblioteca e buscar um livro para dizer se isso aqui está correto ou não, porque a minha área é educação, então não conheço de microbiologia. E aqui uso a mesma lógica dos outros chats, fica aqui guardado. Por exemplo, aqui eu fiz logo antes da gente começar, eu fiz uma busca sobre inteligência artificial na biomedicina. Então, ele me dá algumas aplicações, diagnóstico, pesquisa genômica, descoberta no desenvolvimento de fármacos. E o mais interessante dessa plataforma é que eu posso ir buscar na fonte. Então, não é algo inventado. Claro, alguém publicou. Então, quando eu coloco na opção que é de artigo científico, eu sei que esse artigo foi publicado, eu sei onde ele está publicado, quem é o autor dessa publicação, e aí aqui eu posso ter acesso a pelo menos o resumo da publicação, e aí, se ele for de acesso aberto, eu consigo acessar aqui, ele já vai para a revista onde esse artigo está publicado. Então, vale a pena dar uma olhada, conhecer. E não vai dar tempo do GPT, não. A gente ia trabalhar um pouquinho com o GPT, mas acho que a gente vai. Deixa eu fazer só um exemplo aqui, bem rapidinho. Eu não sei se vocês já ouviram falar em flashcards ou em cartões para estudos. A gente pode usar, por exemplo, o GPT para fazer isso. Por exemplo, poderia criar um flashcard sobre direitos humanos e cidadania. Aí ele vai me apresentar aqui 10, aí ele vai me dizer assim, o que são direitos humanos, qual o principal documento internacional, aí aqui a gente tem que validar essas informações. Aí eu posso pedir para ele aqui, poderia gerar imagens para cada um dos cards. Onde é que eu posso aplicar isso para apresentar trabalho, gente?
E aí ele vai pensando e vai. Eu estou utilizando a versão 4, mas funciona na versão gratuita também, tá, gente? Porque eu já testei. Então aqui ele vai ficar pensando e vai ficar gerando as imagens. Eu também posso pedir para o. Se eu, por exemplo, vir aqui no Mais e adicionar um arquivo, vou colocar esse mesmo aqui. Eu posso pedir para ele fazer alguma coisa com esse arquivo. Por exemplo, resuma esse arquivo, resuma ou traduza esse arquivo. Aí aqui eu tenho os cards com as imagens. Eu vou dar um stop aqui, só para a gente ver. Aí eu vou perguntar se ele pode traduzir. Traduzir para o inglês o conteúdo do arquivo sem criar nenhuma, isso é importante, nenhuma informação nova, apenas traduzo. É o documento que a gente vai mandar para vocês. Aí ele traz aqui os exemplos. É da apresentação que eu acabei de mostrar para vocês. Então, ele traz aqui, inclusive, com os links que a gente colocou lá. Aí ele vai perguntar se eu quero um formato PDF, enfim. Deixa eu voltar para cá. Esses são exemplos, alguns dos, existem outros tantos que a gente pode conversar numa outra oportunidade, mas para que a gente possa ir aí concluindo, pensar no uso da inteligência artificial, principalmente em trabalhos acadêmicos, é preciso se pensar que a IA, como a professora Valdivina, é apoio, não é fim. A IA ele ajuda, por exemplo, na produção de texto, mas não substitui a escrita da pessoa, do usuário, do estudante. Pode-se usar para revisar, para organizar, para ampliar ideias, para ter outras perspectivas sobre uma ideia que você mesmo tem. Se utilizou, diga que utilizou. Mencione que utilizou, especialmente quando forem trabalhos formais. Busque, vou reforçar essa questão da validação das informações. Sempre busque compreender e reelaborar o conteúdo que foi gerado. Não copie e cola, porque às vezes copia e cola. Primeiro que a gente consegue ver, porque tem uns que não mudam nem a formatação. Segundo, que não é correto. Terceiro, que pode estar gerando um texto aí incorreto. Valorize o processo de aprendizagem. Escrever e pesquisar são habilidades que se constroem com a prática. Ninguém nasce sabendo escrever, ninguém nasce sabendo pesquisar, então a gente precisa exercitar, praticar também é um passo importante nesse exercício de ser estudante. Usou a IA, gente, cita, não tem problema. É o texto, é um parágrafo, é uma ideia. Se você usou para resumir, para reescrever, para estruturar, cita. Coloca que foi utilizada aí a inteligência artificial. Aqui tem um modelo de citação. Aí aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, eu coloquei que segundo o conteúdo gerado na ferramenta ChatGPT, tarará, OpenAI 2025, o uso responsável da IA na educação depende da mediação ética feita pelos próprios estudantes. Então, foi segundo a informação gerada lá. E aí, depois, lá nas minhas referências, eu coloco
que foi utilizada aqui, ó, OpenAI 2025, a versão do GPT que foi utilizada, o link e o dia que foi gerada essa informação. O dia é extremamente importante, porque ela pode dizer, apresentar uma informação hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 20. Esse aqui eu gerei dia 8 de maio. Pode ser que no dia 20 de maio seja diferente, no dia 20 de maio do ano que vem seja outra informação. Então, sempre coloquem a data que foi gerada e, se for uma outra ferramenta, substitua pelo modelo ou pela ferramenta que foi utilizada. Mas cite. Não tem problema. Usou? Diga que usou. É pior não dizer que usou. E aí, aqui, algumas considerações. Lembrem sempre, gente, é o ser humano que comanda a IA, é o ser humano que comanda o computador, não é o contrário. Então, é importante se atentar para essa questão da propriedade em relação ao conteúdo e propriedade intelectual, a questão do discernimento, da ética, da criatividade, inovação, buscando esse ineditismo, que é onde um ponto que a IA pode nos ajudar, buscar o que tem de diferente para que a gente possa criar. Mas a IA, ela é um assistente, ela nos ajuda em algumas etapas, mas a autoria é do estudante, é de quem está elaborando ou construindo o material, e a curadoria é necessária sempre, não é só às vezes, é sempre. Curadoria para verificar as informações que são disponibilizadas e confrontar com a teoria, como que já foi publicado antes. E aí, para a gente encerrar, de novo, salienta a importância do uso responsável e ético da inteligência artificial, porque é isso que vai permitir maximizar o seu potencial nos trabalhos acadêmicos, mas mantendo a autoria e a propriedade intelectual que deve ser do estudante, deve ser de vocês que estão elaborando o trabalho, estão elaborando o material e que serão os futuros profissionais. Então, essa responsabilidade ética no uso da IA é condição sine qua non, é exigência, não é opcional, é obrigatório, porque é o ser humano que desenvolve e que tem essa criticidade, essa responsabilidade do ser humano. Então, a gente fica por aqui, a gente fica aberta aí para algum comentário a mais, alguma pergunta. Se vocês tiverem também sugestões de ferramentas que a gente possa aprofundar, podem nos escrever, podem deixar aqui no chat ou podem mandar e-mail para a gente. Siga lá o nosso Instagram, pesa.cb. O pessoal está perguntando da gravação. A gente vai pensar, mas provavelmente vai ficar liberada para vocês poderem assistirem posteriormente. E é isso, não sei, colega, se vocês querem comentar alguma coisa. E Priscila, diga. Tem várias perguntas aqui, questionamentos, a respeito do certificado da oficina anterior. Eu respondi que foi enviado, né, pelo mesmo e-mail com o qual o estudante fez a inscrição, mas muitos aqui estão dizendo que não receberam. Se você puder acrescentar e, inclusive, deixar o e-mail aqui. Tá. Gente, é o seguinte, muitos de vocês colocaram um e-mail errado, porque os e-mails voltaram. Então, na hora de digitar, tem que conferir bem o e-mail de vocês, senão o e-mail não vai. Uma outra coisa, olhem na caixa de spam, olhem no... Para quem usa Gmail, podem olhar lá naquela abinha social, pode ser que apareça lá, mas pode estar na caixa de spam. Podem deixar o e-mail aqui que a gente revisa, lembrando, a gente contabilizou 75% do tempo, tá? Então, pode ser
que tenha acontecido só entrar e sair não garante certificado. Acredito que não seja o caso de vocês, porque vocês estão aqui conosco até agora, mas pode acontecer. A gente revisa, pode deixar aqui no chat o e-mail de vocês, mas olhem, spam e revisem o e-mail que vocês digitaram, porque alguns voltaram. Então, pode ser que, ou seja, que a caixa está cheia ou está digitado errado, e aí a gente não tem como descobrir. Então, e também podem mandar e-mail para o nosso e-mail do PESA, que aí a gente também revisa com qualidade um pouquinho maior. E também, né, esperem, antes de mandar o e-mail dessa oficina, esperem uns dias para que dê tempo da gente liberar o certificado, porque senão amanhã, agora, daqui a pouco, o pessoal já vai mandar e-mail pedindo. Então, só esperem uns dias para a gente liberar o certificado. Tem aqui, que bom que tem alguns comentários aqui, que bom que vocês gostaram, acho que foi bastante, não sei se elucidativo, mas a conversa foi boa, as interações que a gente teve. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito da temática, mas eu acredito que podemos fazer outros encontros. Aqui eu já vi que a Kelly deixou algumas sugestões do Perplexity, o Science Space, a gente vai considerar para a gente poder dar uma olhada. E também, gente, se alguém tiver expertise em alguma dessas plataformas e quer deixar um espaço ou que quer também, junto conosco, fazer uma oficina, escrevam para nós, que a gente também pode, não precisa só ser nós para vocês, pode ser de nós para nós e de vocês para nós também. Então, se alguém conhece alguma plataforma que seja interessante, olha, essa é muito interessante para isso, nos escreve e a gente organiza e vocês podem apresentar a plataforma e vocês podem ministrar a oficina, inclusive com certificado. Sim. Acho que isso é uma boa ideia. Acabei de ter essa ideia, na verdade, com a ideia da Kelly aqui. Uhum. Então, acho que é isso, gente. Nos passamos um pouquinho. Agradeço a presença de vocês, ficamos à disposição. Esperamos poder encontrá-los e encontrá-las em outros momentos, em outras oportunidades. E a próxima oficina a gente já deixa, né, professora Valdivina, que é sobre hábitos de estratégias de leitura. Estratégias de leitura. Que é também importante, e que inclusive a gente pode utilizar a IA para ajudar nessas estratégias de leitura. Certo? Então, obrigada, gente. Até uma próxima. Uma boa noite, um bom descanso, bons estudos e testem. Testem, porque é assim que a gente vai aprendendo. Tá bom? Um abração. Um abraço, boa noite, sejamos humanos. Boa noite. Boa noite, exato. Priscila, depois eu posso só tirar uma dúvida específica com você, assim, fora do contexto aqui da aula, que já acabou? Pode. Posso? Pode ser agora ou aguardo? Espera aí. Tá. Só parei a gravação aqui. Fala, Marcos.